enquanto vocês se decidem, eu gostaria de fazer uma pergunta para Ellen. Não vou deixar o Jarbas fazer a primeira pergunta agora. Ellen, você citou vários exemplos do uso do YouTube por agências de publicidade. Você conhece algum exemplo, ou pelo menos tem contato com o uso na área de educação desses recursos no YouTube? So It's working. the nonprofit, we do have we have special resources for nonprofits. So a lot of educational institutions in the U.S. apply, and they get whitelisted for special features. I think the live streaming, like I was talking about, I think is one of them. And they get special support that's available. So I'm not sure how it's handled internationally, but education is huge on YouTube for sure. People are, replacing traditional, like they're putting all their lectures online. I think MIT and Stanford are both doing that, making them freely available. And so there is support by YouTube. In the US, it's youtube.com/nonprofits. I'm not sure what it is internationally, but I could look into that for you. Alô. Só complementando aqui o que o Wagner falou, realmente, quando eu comecei a fazer minha pesquisa sobre filmes interativos no YouTube, eu achava que eu iria encontrar mais trabalhos independentes nessa área interativa, e pelo contrário, encontrei muito mais trabalhos na área publicitária. Então, eu acredito que os publicitários estão experimentando muito mais, inovando muito mais do que a área artística ou educacional. Mas a minha pergunta era só porque eu perdi o nome daquele exemplo onde você pode fazer a composição da narrativa, onde você escolhe os tópicos e faz. Qual é o nome mesmo? Oh, it was the Calvin Klein channel. It's just youtube.com. Yeah. Outra pergunta? Eu acredito que essa é a última sessão da noite, não é? Então, eu gostaria de colocar uma questão para a mesa responder, relacionado não com a visualização, né, no sentido, né, realmente da percepção visual dos olhos, mas o que poderia ser feito para as pessoas que são portadoras de deficiência visual parcial ou principalmente total. Né? Talvez essa seja uma questão bastante promissora para um futuro, né? Onde a gente já vê que tudo isso que foi apresentado nesse seminário é factível até um certo ponto, mas se torna impossível para um portador de deficiência visual. Bem, eu vou tentar responder tua pergunta, Hugo. Eu acho que com dispositivos multitouch, certo? Já que você pode usar os dedos, tá? E com outras mídias que você pode usar a voz, você pode fazer com que esses deficientes visuais enxerguem através dos outros sentidos, não necessariamente através dos olhos. Tá? Eu acho que na palestra de manhã, onde ele apresentou aquele braille, aquilo é realmente uma forma de você fazer com que as pessoas consigam ver com outros sentidos. Tá? Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita, mas que tem opções sim, porque eu acho que se você usa o áudio e o dispositivo áptico, tá? Então você consegue fazer com que o usuário enxergue de outra forma. Eu não sei bem assim como responder essa questão, né? Eu falei aqui de arquitetura e você falou em deficiência visual,
né? Então, primeiro eu pensei, bom, como a arquitetura poderia dar conta disso? Eu acho que aí é uma dificuldade que a arquitetura, seja essa arquitetura produzida dessa forma ou qualquer outra, né, ela tem, principalmente hoje em dia, tem que dar conta de uma coisa chamada acessibilidade, né? É um problema da arquitetura e cada vez mais é uma exigência aqui no Brasil de que a arquitetura dê conta das questões relacionadas à acessibilidade. Tem lei para isso, apesar dela não ser muito respeitada, né? Então, eu acho que qualquer arquitetura tem que considerar essas questões, não só em relação à visualidade, né? Então, não sei se essa resposta satisfaz. E não, eu também pensei, talvez, se a pergunta fosse referente ao acesso a essa forma de fazer, né? E aí, realmente, a gente precisa, para essas pessoas que têm deficiências visuais, essas tecnologias de acesso mesmo, essas tecnologias assistivas, que elas sejam utilizadas. I'm not aware of any assistive technologies for the visually impaired on YouTube, but there's definitely a lot of tools for the hearing impaired, such as closed captioning. Obviously, because it is visual, you could do signing and that kind of thing. But I think for vision, the best you could do is probably zooming in really large and maybe changing the contrast on your screen. I don't know of anything that would work for people with complete blindness. Tem uma pergunta, duas perguntas na verdade. A primeira para a Ellen. Eu queria saber se existe alguma dificuldade técnica ou se o dispositivo não permite uma interatividade com os vídeos em dispositivos móveis, tablets ou celulares. I'm sorry, could you repeat the question? Or maybe the translator, could the translator repeat the question? I just didn't understand it. Eu queria saber se tem alguma se é alguma dificuldade técnica ou se é alguma falta de interesse ou coisa do tipo, que não existe a interatividade dos vídeos no dispositivo móvel. No aplicativo do YouTube para iPad, por exemplo. Yeah, so everything that I showed today was on www.youtube.com, and right now those all like the custom tab, that's not something that's available in the YouTube app. It's all web-based, and even like the features that I showed, like with the annotations, those don't even show on m.youtube.com. So if you're using a mobile browser, you're not going to get that functionality. Hopefully, you know. I don't have a solution for the app. That's something that the engineers would have to build out and allow for. But I think if you're building your own website, as long as you're doing it in HTML5 and you're not using annotations, you should be okay. It's really, everything I've showed is really desktop focused. Obrigada. E para a professora Judite, queria saber se você e seu grupo na universidade, vocês desenvolvem apenas softwares, ou se é apenas uma pesquisa teórica, ou vocês desenvolvem estruturas mesmo, físicas, como, por exemplo, alguma espécie de data show que seja multitouch, coisa assim. Bem, a gente desenvolve software. Essa nós não somos teóricos, nós somos pesquisa aplicada mesmo. A gente tem parceria com empresas, tá certo? Na área de realidade aumentada, nós temos com a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, tá certo? Onde a gente está usando dispositivos móveis para fazer treinamento na área de energia. Tá? A gente também tem coisas assim que a gente desenvolve algum dispositivo. A gente está tentando fazer um dispositivo que você possa ter um cinto que permita você ter todo o sistema para você fazer realidade aumentada.
móvel, sem precisar você carregar um tablet, porque muitas vezes um engenheiro da Petrobras, a gente também tem parceria com a Petrobras, a gente tem parceria com a Petrobras, com a Chesf, com a Embraer e com a Ericsson. Esses são os nossos grandes parceiros, tá? E a gente está tentando desenvolver esse dispositivo porque o engenheiro, quando ele vai fazer uma inspeção num equipamento, numa subestação elétrica ou numa plataforma de petróleo da Petrobras, ele tem que estar com as mãos livres. E se você vai com um iPhone ou se você vai, não funciona. Ele tem que ter. Então, a gente está tentando fazer esse dispositivo aí e usar a realidade aumentada. A gente está esperando que o óculos da Google saia para tentar ele, porque um dos problemas que, quando a gente faz a avaliação da usabilidade, é que aqueles óculos, os HMDs que existem, as pessoas... Os engenheiros não gostam, eles têm dor de cabeça, aquilo é bastante cansativo, a gente está bastante ansioso aí com o lançamento do óculos da Google. Para dar encerramento, eu gostaria de fazer uma última pergunta para a Carolina, sobre a questão da arquitetura orgânica e desses novos modelos. Eu, particularmente, sou muito apaixonado por essas propostas, mas eu tenho uma certa inquietação e eu queria um pouco jogar a peteca para você e ver qual é a sua opinião sobre isso. Que é um pouco a discussão da efemeridade, que a arquitetura ela lida com um produto que tem uma permanência, de certa forma, muito maior do que outras discussões de interfaces que a gente acaba tendo, principalmente em mídias eletrônicas. E essas propostas que nascem de um ambiente eletrônico, de um ambiente digital, que tem todas essas soluções muito orgânicas, como é que você vê elas nessa lógica efêmera que a gente tem hoje, né? De você criar uma forma hoje que é muito interessante, tá, ok, mas de repente, isso considerando obviamente que eu teria uma cidade que aceitaria isso, né? Mas isso sendo possível, como é que fica essa relação, como é que o arquiteto pensa isso? Vou construir uma obra extremamente complexa, numa forma extremamente inovadora, mas que daqui a 3, 4 anos ela pode estar perdida no tempo que ela foi gerada. É interessante sua pergunta. Isso acontece com a arquitetura, né? A relação com o contexto, né, e talvez você esteja falando disso no momento do projeto, é algo que os arquitetos têm se preocupado muito, né? Como que a arquitetura vai se relacionar com o contexto que é dado, né? Onde ela vai estar. E acho que esse não é um problema só de forma orgânica, é um problema da arquitetura em geral. Bom, os arquitetos, eles têm, e aqueles exemplos que eu mostrei, eles sempre têm uma relação com o contexto. E tem arquiteto, e eu não mostrei ali nenhum exemplo desse, que é anticontextualista, inclusive, que acha que a arquitetura não deve responder ao contexto. Você deve fazer qualquer coisa lá e depois, se não tiver mais nada a ver com aquilo, o tempo vai mudar e vai transformar aquilo em problema, né? Essa arquitetura, esses exemplos que eu mostrei aí, eles são exemplos de edifícios que não são comuns, né? Não é essa arquitetura construída das casas, dos edifícios comuns, são arquiteturas especiais, né? O edifício da ópera, né? O museu, o Museu Guggenheim de Bilbao mesmo, ele sofreu de severas críticas, né? Pela forma dele, né? Essa forma exagerada, né? Então tem aqueles que defendem apaixonadamente, tem os detratores. Então, o Frank Gehry, ele é também um arquiteto muito criticado justamente por isso, porque ele faz essas formas, né, exageradas. Mas é um tipo de arquitetura que se faz. E eu acho que esse fazer arquitetônico não precisa só gerar esse tipo de forma, né? Pode ser usado para arquitetura mais comum também, né? Como um fazer arquitetônico que pode absorver dados mais complexos e melhorar a vida da gente, fazer uma arquitetura melhor, não necessariamente com essas formas, né? Essas formas são as que estão sendo produzidas nesses edifícios especiais, né?
se esses edifícios vão ser colocados num determinado contexto, vão responder bem a esse contexto, né? Eu digo assim, formalmente falando, e daqui a 5, 10 anos, 50, vão estar ali completamente deslocados, só o tempo é que vai dizendo, mas se a gente olhar a história da arquitetura, a gente tem esses exemplos, né? De edifícios, vamos dizer assim, descontextualizados. Não sei se... Nestes 4 dias, eu acho que foi possível vocês enxergarem, primeiro, a amplitude das ações que nós temos desenvolvido. Ao longo desses dias, nós conseguimos lançar algumas coisas, tivemos algumas conquistas anunciadas, e eu acho que o caráter transversal do Media Lab, as gamas de interesse de trabalho, ficaram muito evidentes aqui nas várias mesas, em especial nesta última, em que nós discutimos interfaces avançadas, e a gente começou com moda, passamos por arquitetura, visitamos ciência da computação, fechamos com desenvolvimento de software e redes sociais, enfim. Há uma transversalidade presente nas ações do Media Lab, e eu espero que isso tenha ficado absolutamente claro, inclusive no perfil de nosso evento. Nós tivemos aqui uma série de pessoas, não apenas acompanhando o evento remotamente a partir da transmissão, mas presencialmente, e contamos com a ajuda ímpar do Media Lab Team, da equipe Media Lab, a quem eu agradeço muitíssimo, e também dos nossos monitores que nos ajudaram aqui nesses dias. Quero agradecer em especial à FAV, ao PPG em Arte e Cultura Visual, à faculdade, ao Instituto de Informática, ao PPG de Comunicação e também ao Núcleo de Acessibilidade, que nos ajudaram a trazer os nossos convidados. Gostaria de agradecer à Secult, Casa da Árvore, aos nossos patrocinadores e apoiadores, e agradecer muito aos nossos convidados que gentilmente vieram participar desses dias de debate. Tenham a certeza que os debates, as conversações tiveram início, mas dificilmente terão o fim, e eu os convido a visitar com frequência o site do Media Lab, porque as novidades saltam semanalmente. E saibam que vocês serão bem-vindos em nossas pesquisas. Muitíssimo obrigado, que tenhamos novas e sempre conversações e relações. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada, Cleomar, por essa oportunidade. E a gente se conheceu de last minute, mas foi... Já vou fazer o pós-doc com ele, então foi muito... A minha formação é em moda, e com mestrado e doutorado na comunicação e semiótica, com a professora Lúcia Santaella. E eu trabalhei muito, fiz roupa e tal, depois eu fiquei só... Oi? Eu fiquei só realmente trabalhando mais na área acadêmica. Então, a minha produção realmente ela sempre acabou sendo mais teórica. O que eu vou apresentar para vocês é fruto dessa minha pesquisa. Na verdade, é para falar um pouco do universo que tangencia, então, a moda tangenciando tecnologia e essas construções juntas, né? Eu vou mostrar um pouco para vocês assim como isso tem acontecido, tem sido visto. Então, a gente tem várias vertentes dentro da própria área da moda, e aí tem gente que pergunta, mas será que isso não é mais da arte e tal? E, para mim, assim, na verdade, não importa muito. O que importa é a qualidade dessa produção e quais são os novos caminhos que vão surgindo a partir daí, né? A gente já tem uma história, na verdade, dessa aproximação entre moda e arte, assim, se a gente tomar, sei lá, as vanguardas do século XX, nessa separação assim mais clássica, né? Então, por exemplo, aqui.
essa imagem do próprio Rodchenko na década de 20, né, ele já começava a ter essa vontade, então, de permear, né, várias outras áreas com relação à arte e tal, e, claro, são as ideologias dessas artes do começo do século XX. Então, ele faz esse macacão, que ele chama macacão produtivista, né? E aí ele é cheio de bolso, e para você poder se mover. É bem engraçado, né? É bem ideia, quer dizer, um HD analógico. Se é que a gente pode dizer isso, porque são vários bolsos onde você pode carregar tudo que você puder trazer com você. Depois, a gente tem... esse Gilbert Road, em 1939, na verdade, isso é um concurso da revista Vogue, sobre o que seria a moda do futuro. E eu acho que aqui, para quem conhece o Steve Mann, né, na verdade, é um Steve Mann do final da década de 30. Né? E esse Gilbert Road, ele é da área de moda. Né? Então, em épocas que a gente podia falar bem dessa definição de fronteiras, né? E aí, então, ele realmente está aí com os aparatos e que ele captava mesmo as redes de rádio, né? As ondas do rádio, ele podia ouvir música enquanto ele estava se deslocando. Né? Então, é uma coisa assim que realmente ela não é muito nova. Né, se a gente for parar realmente para pensar. Depois tem outros que eu nem trouxe aqui, mas assim, a própria Goncharova, a Lamanova, que são também outras artistas das vanguardas, elas também trabalham nisso. Tem a Sônia Delaunay, que é super conhecida e tal. Esse aqui também é um outro, esse aqui é contemporâneo, mas chama O Lugar Final, essa roupa. E o que eu acho interessante é que também é uma interatividade analógica, assim, entre aspas, mas a ideia é que você tem uma capa de chuva e que, se fica frio, você pode pegar os jornais que estão ao seu redor, sei lá onde você achar jornais, e vai colocando nos bolsos e aí você se aquece. Né? Então, é travel light. Né? Agora, esse aqui, olha, para mim, na verdade, é um dos mais importantes. Eu fiquei pensando se eu terminava com esse, mas tem um outro que eu gosto mais, mas esse aqui eu acho que é um dos mais importantes, porque ele coloca... um dos paradigmas, né, do contemporâneo, que é essa que até a Lúcia Santaella falou hoje, mas que todo mundo que trabalha com a questão digital aborda isso, que é a superação das fronteiras, né? E inclusive das dicotomias. O Yohji Yamamoto é um estilista japonês, e ele tem toda uma lógica de modelagem da roupa que ela subverte essa lógica que a gente conhece de frente, entender o corpo planificado e de frente e frente e costas, e ele vai construindo a roupa a partir do tecido em cima do corpo, e ele vai dando a volta no corpo. Então, a modelagem, depois disso, para quem entende de modelagem, ela se torna uma outra coisa. Mas isso aqui, assim, na verdade, é o site do Show Studio, que vocês podem acessar, e aí vocês vão ver o quê? Essa é uma receita da modelagem de uma peça que o Yohji Yamamoto criou. E a peça, na verdade, ele criou só a modelagem, que é essa aí que vocês estão vendo. E aí qualquer um pode ir nesse site, baixar, a gente fala que é receita de modelagem, né? Então, todo mundo pode baixar essa receita, fazer o download da imagem, da receita toda, comprar o tecido que quiser e reproduzir essa peça. Então, em geral, quando eu mostro essa ideia, eu pergunto assim, né? Falo, bom, a partir desse trabalho, qual é o original, qual é a peça original e qual é a cópia? Né? Porque aí você tem, por exemplo, lá no próprio site, as pessoas vão mandando para lá fotos de o que elas produziram e como elas estão usando as roupas. Então, você acaba tendo, inclusive, uma coleção de mesmas peças, né? Em modos diversos. Então, perguntando qual é o original, qual a cópia, isso aqui não faz sentido mais. Essa pergunta não faz sentido nisso aqui, porque não tem nem como responder. Assim, né? Bom, depois, um outro estilista que vem trabalhando com tecnologia, principalmente tecnologia têxtil, é o Issei Miyake, que é um outro estilista japonês. E ele, a partir de software, principalmente software, que produz tecido, você pode... Hoje você tem softwares maravilhosos que produzem assim
incríveis tecidos planos, que a gente fala, tecido plano é o que tem a trama e o urdume. E aí a gente tem a malharia, que tem outro tipo de laçada, e ela dá uma certa elasticidade sem precisar da lycra, né, do elastano. E aí ele criou, porque o ICMA, que hoje ele tem um laboratório só para tecnologia têxtil, só para desenvolver tecnologia têxtil, né? Então ele cria softwares, inclusive, tal. O próprio site dele, as imagens são até feitas com sensores e tal. E aí você tem um tecido que você pode cortar e ele não desfia, e ele é tubular, né? E inclusive, assim, se a gente for falar até da própria tecnologia de tecido que a gente vai tendo hoje, é interessante porque, por exemplo, a malharia circular, e é essa malharia que ela não tem a costura, que é o sem costura, né? Inclusive, teve um evento em Boston, em algum museu, que eu não lembro o nome, que chamava Seamless, que era moda e tecnologia, e a partir dessa ideia de que você produzia sempre peças sem a costura, que é a ideia da superação das fronteiras também, né? E outra coisa que a gente tem também, que eu acho bem interessante, é o que a gente chama de não tecidos, que são materiais têxteis, que é assim que a gente tem falado agora, e que eles não obedecem à lógica de construção nem da trama e do urdume, nem da malharia, né? Então, você, na verdade, pega as fibras e você vai colocando as fibras na direção que você quiser, e é como se fosse é como se você criasse lá uma massa de material têxtil e você pusesse no forno, e aí ela acabava produzindo esse tecido. Então, o que a gente chama de não tecido. Hoje ainda, o não tecido, ele é muito... Eu acho assim, que o que a gente tem de não tecido ainda está bem no comecinho, porque eu acho que o não tecido ele tem uma potência enorme ainda para se desenvolver. Onde a gente vê não tecido? É aquele material TNT, né? Então, roupa de hospital, né? Que você... aquela roupa descartável que você veste, joga fora, parece um papel, parece um tecido, aquele é um não tecido. Mas é principalmente por causa dessa construção. E essa construção você pode realmente direcionar as tramas, ou elas podem ser jogadas lá aleatoriamente, das fibras, né? E aí você pode misturar vários materiais também. Bom, então esse aqui é do ICMA, que depois essa é uma tecnologia antiga, já com microchips na trama do tecido, mas hoje você já tem fibras e fios condutivos e que são laváveis, né? Então, você consegue fazer transmissão de informação sem precisar, às vezes, do chip, assim, até o David estava falando, mostrando, né, os chips foram diminuindo de tamanho. Então, assim, realmente, você consegue encontrar tecidos hoje que você consegue inserir esse tipo de chip na trama, e aí tendo também o próprio fio condutor, e ele é lavável, né? Essas aqui são as Smart Shirts, que todo mundo já ouviu falar, e eu queria só demarcar, né, lembrar disso, e que também são condutores de informação, e isso pode ser ligado via satélite. Então, a ideia aqui, na verdade, em geral, essas ideias vêm principalmente de 3 áreas: hospitalar, da área bélica e do esporte. O que eu costumo dizer, em geral, é quando você tem que lidar com os limites da vida, né, com os limites do corpo humano. Então, depois isso acaba passando para o cotidiano. E quem faz essa a transição, me parece, que é sempre a indústria da moda. Porque em geral, eu faço uma diferença entre moda e indústria da moda. Em geral, eu coloco essa diferença. Aí aqui só a figurinha do Steve Mann, que é bom, a gente achava que ele era o precursor, mas depois que eu mostrei esse outro, né? Esse foi um evento que aconteceu muitos anos atrás, que era o MIT, com várias escolas de moda, que era o Charmed Technology, e também tudo com computadores vestíveis. E lá no Media Lab mesmo, eles tinham, uma época, acho que era na época que o Nicolas Negroponte era o diretor de lá, então eles tinham essa prática, principalmente voltada para a tecnologia vestível, né? Aí eu tenho essa imagem, por exemplo, falando do corpo planejado, mas que, na verdade, depois até vai ter uma outra do corpo fluido. Aí, falando sempre essas ideias da superação de fronteira, do corpo como um projeto da engenharia e do design, onde você vai modelando e remodelando esse corpo, né, e tal.
Esse é o Alexander McQueen, que é esse estilista inglês que faleceu há pouco tempo atrás e que era um cara brilhante, realmente, assim. E aí as pessoas perguntavam: mas é arte, é moda e não importa, assim, porque o que ele fazia realmente era ficar batendo assim na porta das pessoas mais tradicionais e falando assim: olha, mas tem umas coisas que a gente precisa conversar, precisam ser ditas. Ele é o cara que fica incomodando, sabe? E isso me agrada muito. E essa imagem aqui, na verdade, foi de um editorial de moda, e essa modelo, a Amy Millens, que ela tem uma palestra dela no TED, e ela não tem as pernas do joelho para baixo. E ela, na verdade, hoje parece que ela tem 11 pares de pernas. E ela usa as pernas de acordo com a ocasião, com o que ela quiser, nunca sabe com que pernas vai, né? Mas eles construíram esse editorial de moda, então, realmente, falando dessa hibridação, na época, né, falava-se muito de ciborgue, hibridação homem-máquina e tudo mais. E aí, essa outra estilista japonesa, que é a Rei Kawakubo, que é responsável pela marca Comme des Garçons, e também participou da construção desse macacão da Speedo, lembra? Que diminui o atrito com a água, né? Aquilo é uma super tecnologia têxtil. Inclusive, tem uma pessoa que me agrada muito, que é a Suzanne Lee. Ela escreveu um livro que se chama Fashion in the Future. Ela é da Universidade de Artes de Londres e ela diz uma coisa que eu adoto, assim, acredito muito, que é a aproximação cada vez maior entre design e ciência. E a gente tem alunos, por exemplo, lá na USP, que eles sabem muito tecnologia têxtil e eles estão aprendendo muito design. Então, na hora de criar, eles estão criando, quer dizer, não é que ele está criando com esses dois conceitos separados, isso tudo já está dentro da formação dele, né? Então, tudo isso vem junto. E, de qualquer forma, que eu estava falando da Rei Kawakubo, o que me interessa aqui são esses outros corpos que ela vai criando. O Balenciaga, na década de 50, 60, já havia feito isso. Então, vai criar, porque a gente tem uma ideia, uma conceituação de corpo muito fundada ali no século XIX, que o corpo do homem é assim, da mulher é assim e tal. E ela começa a desenvolver isso, e tudo isso a gente precisa de uma tecnologia aí de software e de construção têxtil, né, para realizar. Bom, aí aqui tem um livro que se chama Extreme Fashion, e aí ele traz vários exemplos desse tipo de ligação entre moda e tecnologia, mídias interativas e tal. Essa é uma coroa que ela é feita dentro do laboratório, então, na hora de aprender o movimento da gota, né, caindo na água, então você aprende esse movimento, passa para uma impressora 3D, e aí você tem a joia feita, né? Que tecnologia bélica, que todo mundo acho que já viu, então todo esse aparato digital sobre o corpo, e que eu acho interessante porque ele permite uma mobilidade, mas, ao mesmo tempo, ele permite também uma permanência, né? Então, as tecnologias móveis, elas permitem ambas as coisas. Aqui era uma jaqueta da Philips também, que você controlava, por exemplo, um iPod. Hoje já tem tecidos que são sensíveis, né, a esse toque. Aqui é a Infineon Technology, que daí é uma jaqueta que ela capta, então, a temperatura do corpo, ela transmite isso através de um software, e aí você sabe dar um mapa de temperaturas, aí de fadigas, né, do corpo junto ao tecido. Esse Scott Invest e esse outro que eu vou mostrar em seguida, o Lunar One, são empresas que, assim, têm esses projetos que, na verdade, são tecidos que vão reproduzindo imagens que você escolhe, que podem ser transmitidas. Então, essa aqui, por exemplo, da Lunar One, eu preciso do mapa, eu preciso saber como é que eu vou chegar de um lugar para o outro. Então, eu vou no Google, faço lá o traçado, né, do meu caminho, e na própria roupa isso vai sendo reproduzido. E aí, ao mesmo tempo, fica uma informação, ao mesmo tempo também fica uma estampa impermanente, né? Esse também era um casal que fez nos Estados Unidos essa jaqueta que você podia acionar, porque ela dá choque, quem vai tocar, não quem está vestindo, mas sim quem vai se aproximar. Eu digo que isso é muito bom para São Paulo, né? Porque aí você controla esse choque. Então, se você percebe que alguém vai te ameaçar, você aciona e essa pessoa leva choque.
Aí aqui já é mais com bioarte, também biotecnologia. Então você tem um anel, era um casal que queria muito um anel de casamento, uma aliança que fosse algo muito pessoal. E então era tão pessoal que era feito com células extraídas do próprio osso dos noivos. Aqui era um anel que eu acho que deve usar o chip do David, não sei porque era um anel de pé com GPS. Então, aí você, para saber o caminho, ele vai te dando essas vibrações, né? Metaforamente, então, e que eu acho que de qualquer forma é muito importante, aí é o que vai sendo gerado também como esse universo simbólico. E aí esse é um birô de moda e depois depois eu explico, se alguém quiser, eu explico o que é. Mas, assim, isso é algo que acabou determinando muito formas, volumes, cores e texturas para a grande indústria têxtil, depois para várias confecções e tal. E aí você tem esses conceitos que depois são reproduzidos. E, assim, é claro que aqui o conceito está muito potente, né? Mas a gente pode ver, por exemplo, nos tênis, se vocês pensarem em design de tênis que ficaram muito lisos assim no próprio design, ou num modo de se produzir de uma forma mais inteira, sem essa costura e tal. Então, você percebe esse tipo de conceito sendo traduzido não só no modo de produzir, mas, claro, no próprio design, né? Aqui era o Hussein Chalayan, que é um estilista também que lida muito com mídias interativas. Depois, se vocês quiserem entrar no YouTube, chama esse desfile, que chama 111. E aí, as roupas, na verdade, elas iam se transformando em tempo real, na passarela. Então, de uma imagem de um vestido da década de 20, eu passava para uma silhueta da década de 60. Então, todas as formas e os volumes, elas vão... E é todo um aparato eletrônico ali, controlado por softwares, que ele montou junto com os tecidos. Só que é tão bem feito que você nem percebe toda a engenharia que ali está presente, né? Aí também era do 111, do mesmo. Aqui é um professor Susumu Tashi, do Japão, que criou essa roupa. A capa do Harry Potter, né? Que é o de ficar transparente. Então, era esse dispositivo que você tinha de filmar o que estava atrás de você e reproduzir isso na parte da frente, e aí parecia invisível, né? Já aqui é o desfile do Victor and Rolf, que é uma dupla holandesa. E o desfile, que era muito bonito também, esse a gente acha no YouTube fácil, era o seguinte, porque, assim, uma coisa é o conceito da coleção, como eles fizeram tudo isso e tal, outra coisa, assim, isso aqui é o que realmente você vê sendo vendido na loja. Aqui é como eles criaram, como foi feito o desfile. Então, assim, o que está em azul aqui, na verdade, é assim, no desfile era tudo... Depois é só entrar no YouTube. Era em cromaquia, porque as roupas eram em peças azuis. E aí eles iam reproduzindo nas peças as imagens que eles queriam. Então, você tinha imagens móveis, estampas móveis. E aí, inclusive, essa era a imagem da própria propaganda, né, desse mimetismo que acontecia. Esse aqui eu vou pular, mas são roupas que vão se transformando, né? E essa era uma brincadeira do Ben Donk, que é um estilista belga. Então, ele falava assim, bom, para aqueles que não querem ir para a academia, mas querem parecer bonitos em determinados momentos, veste essa jaqueta e, na hora que você quiser, você infla essa jaqueta, ela tem um dispositivo que ela infla, e aí você fica super sarado. Depois você pode tirar a jaqueta. Esse foi um estilista brasileiro, que é uma pena que ele parou de fazer isso, mas, assim, é um cara brilhante, ele se chama Jefferson Kulig, ele é do Sul. E ele fez esse desfile, que são sensores por todo o corpo das modelos. E a trilha sonora do desfile era o som do interior do corpo dessas modelos reproduzido em tempo real. E aí acho que fala bem dessa superação de fronteiras, o que é público, o que é privado, se é que a gente pode falar disso e tudo mais. Aí aqui era mais uma roupa, né, que também do próprio desfile. Aí aqui eu quis trazer um pouco da Ellen, né, o que ela fez de direção lá de software, de trabalhos, né, do próprio Google. Aí como é que eu faço para entrar com moda, que ela chegou a fazer?
que você tinha um filme, e aí era tudo em tempo real, e na medida que ia acontecendo, você podia clicar, inclusive, Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo, porque agora eu já estou até misturando. Ele já te levava para o show ao vivo, e você também podia escolher a roupa que você queria comprar, ele já te direcionava para o site de compra. Okay. Na verdade, já todos esses dispositivos eu estou misturando com o outro, mas daí. Esse já é um outro da Discotour. É esse. Que então você clica e ele já... É que aí tem que fazer, né? Em tempo real, mas... bom, você pode clicar e aí isso ele já te direciona para o site de compra. Aí. Obrigada. É isso aí que acontece. Tá? E um terceiro agora, que é... Pode até fechar, vai. Isso. Esse é um software de modelagem, é totalmente outra coisa, tá? Mas é um outro software de modelagem para construir roupa, e aí vai tocar e vai dar todo o tutorial. E, inclusive, você pode escolher a forma do corpo, porque não é só essa modelo aí. No final, quer ver? Tem som. O produto foi desenvolvido para empresas que trabalham com muitos modelos em suas coleções, economizando tempo de corte, costura, além do custo de tecido em peças piloto. Peças com linha de simetria são desdobradas no Audaces 3D. Os moldes são desenvolvidos no Audaces Vestuário. Clique em Abrir para enviar os moldes para Audaces 3D. É necessário posicionarmos os moldes próximos do corpo da manequim, a fim de facilitar o fechamento da peça. Só para quem não sabe... Alterações no Audaces Vestuário. Isso aí... Clique em Atualizar. É uma tarefa que você precisava de cortador. Antes de precisar de gente para cortar, você tinha que estender o tecido todo numa mesa enorme. E para isso tinha uma pessoa especializada, que é a pessoa que infesta o tecido. Isso demorava horas, porque... infestar o tecido, uma folha de tecido sobre a outra, sem nenhuma dobra, nada, isso demorava horas. E tinha gente especializada para isso. Depois, colocar os moldes todos em cima, depois para cortar, fazer todos esses encaixes, isso demorava muito. Aí isso é um software que foi criado, que é incrível. E aí ele vai encaixando todas as partes. E você tem até... Você escolhe o tipo de tecido, tem o caimento que tem, né, de cada tecido. Então, ele vai te dar uma simulação de tudo que pode ser... Aí, ó, tá vendo? Aí você pode escolher os tipos de corpos também. Porque, que no modelo a peça ficou uma das minhas críticas era assim, quer dizer, mas só pode ser para aquele corpo lá. E não, você pode alterar todas as dimensões do corpo também. Tá? Aí depois aqui também, só continuando de vestíveis, isso era para esse, que eu não sei falar o nome dele, tá? Mas era para alunos, estudantes que eram tímidos. Então, ao invés de falar de frente, eles falavam de costas. Esse é o Manuel Torres, ele foi aluno da Suzane Lee, ele criou esse tecido que se chama Fabrican, que vem numa latinha de spray. E então ele desenvolveu em laboratório, e aí você vai fazendo o que você quiser. E ele é lavável, tá? Também dá para lavar e depois você vestir de novo. E aqui, falando mais de biotecnologia, é um grupo australiano, e eles a crítica deles aqui vai ser o seguinte: se você pode vestir pele de animal, por que você não pode vestir a sua própria pele? Então você faz uma coleta de células da sua orelha e você cultiva um casaco da sua própria pele, e esse é o trabalho dele.
Eu tenho toda uma teoria, um trabalho teórico e tal, mas eu vou parar por aqui e agradecer muito. Muito obrigada a todos. Tá, bom. Boa tarde. Eu sou Carolina Fialho, sou da UFRB, né, assim como os colegas Jarbas e Danilo, que também estão aqui. Eu sou graduada em arquitetura. Trabalhei anos lá em Salvador com Cleomar em design. E hoje, quer dizer, há 3 anos, sou do curso de artes visuais da UFRB. Ou seja, eu vou me desviando o tempo todo. Só que eu não largo a arquitetura, não sei porquê, e a arquitetura não me larga. Acho que acontece alguma coisa aí. E aí, na verdade, eu voltei a me interessar por arquitetura, né? E estou pesquisando isso que se chama tem sido chamado de arquitetura digital. Mais um nome, aí eu lembrei da palestra da professora Santaella. Tem gente que não suporta esse nome, mas vários arquitetos, vários autores utilizam essa denominação e eu estou usando aqui. Quando Cleomar me chamou, eu agradeço, Cleomar, obrigada, eu fiquei sem saber exatamente. Quando eu vi o tema da mesa, né, interfaces avançadas, eu comecei a me perguntar, e aí, o que eu faço com isso? Como é que a arquitetura pode ser uma interface avançada? As falas agora anteriores me esclareceram muita coisa. Tem esses trabalhos de arquitetura que são sensíveis, quando você entra, uma luz acende, muda a cor, capta a sua temperatura. Mas meu trabalho, na verdade, de pesquisa, é de teoria e crítica da arquitetura. E aí eu me vi, de novo, assim, pensando como eu abordaria esse tema aqui, né? E comecei a pensar se a arquitetura, como a teoria da arquitetura poderia tratar a arquitetura como uma interface. E depois me veio, sim, e o que seria uma interface avançada, né? Então, essas questões todas ficaram como, na verdade, como dúvidas, né? Como inquietações que eu vou levar, né, para a minha pesquisa. E eu resolvi traçar uma espécie de panorama do que está acontecendo com a arquitetura. Claro que eu não tenho como esgotar isso em 15 minutos, mas, pelo menos, para dar uma ideia do que poderia ser uma arquitetura digital e até pensar nessa arquitetura como uma interface. Mas eu digo no momento do projeto, né? No conceito da arquitetura, na concepção dessa arquitetura. Bom, algo que a gente tem que lidar com a arquitetura é que ela absorve o desenvolvimento tecnológico com atraso. Todas as áreas do conhecimento andam com as tecnologias e a arquitetura fica sempre para depois, né? Tem um professor da Columbia University que ele diz que, a fim de serem resolutos em sua resistência ao movimento, né? A arquitetura é abrigo, né? Ela protege a gente do mundo exterior, que muitas vezes é um mundo que está muito movimentado e a gente quer paz, tranquilidade. Ele diz que os arquitetos devem sempre esperar até aquele momento em que é quase tarde demais para investir no que está sendo produzido tecnologicamente. Então, a arquitetura fica atrás do cinema, fica atrás das artes, fica atrás da indústria automobilística e outras áreas que começam a utilizar as tecnologias. E isso tem acontecido com o digital, né, com as tecnologias digitais. Um breve panorama da arquitetura depois da crise do modernismo. A arquitetura pop, né, anos 60 já, estava interessada no simbólico, na semiótica. A arquitetura pós-moderna, historicista, foi aí até a década de 80, dos anos 60 até a década de 80, né, os arquitetos produzindo formas
e uma arquitetura baseada em estilos históricos, neoclássico principalmente. O Brasil ainda faz muito isso, São Paulo, Salvador está entrando nessa onda agora, por incrível que pareça. Não entendo, mas tudo bem. É chique morar nesses edifícios, hoje em dia, lá em Salvador. E depois vem a desconstrução, né? Então, os arquitetos estavam interessados em expressar situações conflitantes, contraditórias, mostrar na forma arquitetônica essas contradições, principalmente por conta da explosão demográfica, a explosão das grandes cidades, as megalópolis. Então, isso estava sendo representado de alguma forma na arquitetura, principalmente nos anos 80, anos 90. E aí aqui começa um pouco essa expressão da arquitetura que se faz com base em tecnologias digitais. Esse é um projeto muito famoso, que é de um arquiteto chamado Frank Gehry. É um museu, é o Guggenheim de Bilbao, muita gente conhece. E ele levou 10 anos para conseguir colocar esse museu em pé, é uma forma complexa. Agora, Frank Gehry, ele trabalha assim, ele picota um monte de coisa, né, papel, plástico, tem lá um escritório dele imenso, depois ele chama a equipe dele e diz, agora transformem isso em realidade. Ele não quer nem saber, tem um vídeo que mostra ele trabalhando assim mesmo, né? Então, para fazer essa arquitetura aí, foi preciso usar um software que não era um CAD qualquer, é um software avançado, que é usado para aeronaves, coisas espaciais, que é o CATIA. Hoje já é mais usado, tem gente no Brasil já trabalhando com isso, mas na época não era, porque ele precisava desenhar formas mais complexas. Tá? Zaha Hadid é uma arquiteta inglesa, de origem indiana, e que trabalha muito também com essa arquitetura digital. Trabalha hoje em dia, ela trabalha também no campo do urbanismo, né, projetos urbanos que utilizam algoritmos. E assim tem havido um grupo de arquitetos produzindo esse tipo de arquitetura. Dessa evolução, é a última imagem que eu vou mostrar. É um projeto de 2012 de um escritório chamado Shafir Autarky. E eu realmente não sei se isso vai ser construído, né, ou se há tecnologia para construir uma arquitetura como essa. E daí veio o meu interesse em estudar essas coisas e eu fui questionada. Por que você vai estudar formalismo? Isso é puro formalismo, isso é uma demonstração de virtuosismo técnico. Isso não vai dar em nada. Então, e aí eu comecei a ficar mais curiosa ainda e querer realmente investigar e estudar um pouco mais sobre isso. Né? Tem um arquiteto que trabalha com esse tipo de arquitetura digital, que se chama Michael Meredith. Tem um texto muito interessante dele que me pareceu que ele estava em crise com esse tipo de arquitetura. Que ele fala que hoje em dia estão produzindo um look paramétrico, né? Pura reprodução estética. Mesma crítica que eu vi, isso é puro formalismo, isso não vai dar em nada. E ele diz que é necessário para a arquitetura propósito e relevância cultural. E aí eu continuei, né? Bom, o que é arquitetura paramétrica? Eu fui procurar saber. É uma arquitetura que relaciona, a partir de um software, vários elementos de um modelo arquitetônico digital. Ou seja, se você modifica um elemento, os outros todos são modificados. Você cria parâmetros, relaciona esses parâmetros. É uma forma diferente de fazer arquitetura, diferente do que se faz arquitetura tradicionalmente. Né? E precisa de software, precisa de tecnologia digital para fazer esse tipo de arquitetura. Esse é um exemplo, né, de um escritório chamado Sana, em Lausanne, Rolex Learning Center. Toda essa casca e essa cobertura foi feita com um software paramétrico para calcular essa estrutura, inclusive, apesar da crise do Michael Meredith, que produz esse tipo de arquitetura. Então, o Greg Lin, ele diz, essa arquitetura está imersa no contexto, porque ela responde, talvez seja a primeira vez que a arquitetura responde realmente às condições ambientais e outras condições
a partir da incorporação da tecnologia digital e dos parâmetros. Então, tem outro arquiteto, que é sócio da Zaha Hadid, que ele diz que essa arquitetura trabalha com o complexo, com um senso de fluidez. Todos os arquitetos que trabalham com isso falam em fluidez, e se assemelha a sistemas naturais. Por isso que ela é mais orgânica, né? São formas menos de uma geometria euclidiana, vamos dizer assim, que a gente está acostumado. Assim, eu fui formada em arquitetura para trabalhar, não dessa forma, mas de outra, né? Apesar de eu não trabalhar diretamente com arquitetura. E aí o exemplo que eu trouxe aqui para mostrar da arquitetura de Toyo Ito. Toyo Ito, esse ano, ganhou o prêmio Pritzker de arquitetura. O prêmio Pritzker é o principal prêmio concedido a arquitetos, né? Todo ano, um arquiteto de algum lugar do mundo ganha o Pritzker. No Brasil, só quem ganhou foi Paulo Mendes da Rocha. E só ganha arquiteto vivo. Arquiteto morto não ganha. E Toyo Ito tem uma produção muito interessante, e hoje em dia ele basicamente trabalha com esse tipo de arquitetura. Engraçado que na página do Pritzker só tem uma vez a palavra paramétrica, ou digital acho que não tem, na homenagem que é feita a ele. Achei interessante. Então, enquanto o Michael Graves estava lá fazendo nos Estados Unidos, em 1985, historicismo, né, arquitetura pós-moderna, historicista, o Toyo Ito estava pegando uma torre de exaustão de metrô e transformando numa coisa sensível ao barulho, ao vento, né? E à noite ele criou uma estrutura em volta dessa torre, chamava Torre dos Ventos. Isso ficou muito famoso aí na área da arquitetura, não existe mais na cidade de Yokohama. Então, enquanto o outro estava lá no historicismo, ele já estava testando, né, essas tecnologias em elementos arquitetônicos. Então, mudava de cor, balançava assim, fazia movimento, né, com as cores, com as luzes. Isso em 1986, que praticamente não se estava fazendo nada assim com a arquitetura. E hoje, esse projeto dele ainda não está pronto, né? Além dele ser Pritzker, eu gosto do trabalho do Toyo Ito, né? Ainda não está pronto, mas foi um projeto todo feito com base em tecnologias digitais, do começo ao fim, da concepção, né? E as tecnologias têm sido usadas também na construção. Então, é um exemplo do que tem sido feito. Se chama Taichung Metropolitan Opera House. Então, ele começou a pensar num grid, aplicou um retângulo, aplicou um algoritmo nesse retângulo, que deformou esse retângulo, depois outro algoritmo para dar volume a esse retângulo. Foram geradas essas formas geométricas, que são chamadas de catenoides, que são formas em revolução, e daí isso foi levado para se transformar numa estrutura realmente que pudesse ser construída. E sempre com computador. Impossível trabalhar com esse tipo de arquitetura sem utilizar tecnologias digitais. Então, depois que ele fez tudo, ele suavizou essa geometria, né, também com algoritmos, e qualquer coisa que ele modificava, essa arquitetura estava toda parametrizada, qualquer coisa que era modificada, modificava a forma globalmente. Isso é completamente diferente de um modo tradicional de fazer arquitetura, né? É uma arquitetura, talvez, não sei se é essa palavra, mas mais holística, né? Ela não é feita por partes, mas ela é pensada como um todo. Mexer uma parte, mexe em tudo, né? E aí ele foi criando vários modelos de estrutura, mandou produzir modelos a partir de controle numérico, CNC, né? com máquinas, diretamente em máquinas. Isso está sendo construído. Tá? Então, isso aí é o canteiro de obras. Se eu não me engano, a previsão é de que fique pronto em 2014. Assim, o canteiro de obras parece um canteiro tradicional de obras, mas muita coisa moldada a partir de cálculo numérico, né? São outras tecnologias de construção. Então, é uma coisa a se pensar, né? Para você trabalhar com esse tipo de arquitetura, a indústria da construção também tem que mudar sua forma de produzir. Então, essa é a dificuldade da arquitetura, porque a gente tem uma indústria de construção que é tradicionalmente
ela não trabalha com tecnologias, às vezes, de 100 anos atrás. Não é resistente a mudanças. A indústria imobiliária também não quer fazer muito esforço, quer fazer o basicão. Né? E os arquitetos também, eu estou falando de uma área, também são muito conservadores, na maioria dos casos. Né? Então, a gente precisa também de estruturalistas, de engenheiros que sejam mais ousados. Né? E a minha pergunta, bom, só para... Eu estou quase finalizando. Também tem uma coisa que a gente chama de arquitetura generativa, e é interessante isso porque a gente vive num mundo de dados complexos, de muita informação, e trabalhar com um algoritmo, por exemplo, simples, que dê conta de uma forma complexa, se reproduzindo sobre ele mesmo, ou seja, de uma forma recursiva, é algo que alguns arquitetos também estão usando. O Toyo Ito fez isso na Serpentine Gallery, que todo ano chama um arquiteto para fazer para construir uma espécie de um stand, né, na área da galeria em Londres. Isso é uma coisa bem famosa na área da arquitetura. Todo mundo fica esperando o exemplo daquele ano. E no ano de 2002, Toyo Ito fez isso com um algoritmo recursivo. Com um algoritmo simples, ele gerou uma forma complexa. Então, a gente está tendo também a oportunidade de trabalhar com dados que a forma de trabalho anterior não dá conta. Né? Porque a gente tem uma quantidade de informação imensa hoje em dia, uma complexidade imensa. Então, ele foi aplicando sobre a mesma forma, que foi basicamente um retângulo ou um quadrado, aplicando o mesmo algoritmo sobre essa forma até chegar nesse grid aqui, e esse grid foi transformado realmente em estrutura até virar essa forma aqui. Tá? Então, tem algumas experiências, né, sendo feitas fora do Brasil. Tá? No Brasil, ou fora do Brasil também, tem um pessoal mais jovem, né, esses arquitetos aí, eles trabalham com as estruturas chamadas semicristais, também é um trabalho assim, com arquitetura generativa. E os semicristais, na verdade, são uma matéria, um tipo de matéria que está entre um padrão. Ele tem um padrão que nunca se repete, mas, ao mesmo tempo, é modular. Né? O arquiteto adora modularidade. Então, é uma maravilha. Algo que não se repete, mas é modular. Né? E esses arquitetos estão testando essas formas em móveis, ainda não vi um prédio deles, mas no mobiliário, com certeza, eles estão testando. E eles dizem o seguinte, isso aí que a gente está vendo, a gente não vê um semicristal, o que a gente vê de um semicristal é uma sombra dele, porque o semicristal é uma forma de matéria que a matemática dele é uma matemática multidimensional. Então, a gente não consegue ver um semicristal, mas eles estão trabalhando com essa matemática para produzir design, produzir móveis e provavelmente arquitetura. Então, aqui algumas imagens da sombra do semicristal, né, porque a gente não vê mesmo o semicristal. E aí a minha pergunta para finalizar e o Brasil? Então, e o Brasil fica como a minha inquietação. Né? Eu acho que as escolas de arquitetura no Brasil têm que começar a formar gente para trabalhar com esse tipo de tecnologia, né? E esse tipo de arquitetura. Não existe só essa forma de fazer arquitetura, mas a gente tem que também olhar para isso, a gente não pode fechar os olhos para isso. Né? Eu acho que muita coisa pode ser feita com esse tipo de fazer arquitetônico. Tem grupos em universidades trabalhando com isso, pesquisando isso, mas, assim, eu acho que está tudo ainda começando no Brasil. Na UFMG eu sei que tem, na USP sei que tem, e pessoas isoladas em outras universidades trabalhando com isso. E tem uma iniciativa da AEA, que é a Architectural Association, que tem uma escola de arquitetura famosa na Inglaterra, e eles estão mandando, e eles trabalham com arquitetura digital, eles estão mandando gente para o mundo inteiro, eles chamam um workshop, chamam
AEA Visiting Schools. Eles mandam ou arquitetos da escola ou egressos da escola para ministrar esses workshops em vários lugares do mundo. E eles têm uma dupla, né, de arquitetos que são egressos da AEA, e essa dupla está em São Paulo, no Rio e em São Paulo, produzindo essas coisas. Tem 2 estudantes da Mackenzie trabalhando com eles. Eles estão assim na Cidade do Samba, fazendo um bocado de trabalho. E nessas requalificações urbanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, assim, do meu conhecimento, por enquanto, é isso, né, em relação a esse tipo de arquitetura no Brasil. Eu espero que se invista mais, principalmente nas escolas de arquitetura, nesse tipo de fazer arquitetônico. Acho que a gente pode trazer muito resultado bom a partir disso aí. Bom, minha fala, isso aqui eu agradeço. Hello, my name is Ellen Ko, and I am from Google in the YouTube department. I work out of the New York City office, and this is my first time in Brazil, so I'd like to thank Cleomar and everyone who's been so nice to me. It's been an amazing experience. I love Goiânia and Brazil. So a lot of people ask me what is an interactive producer? What do I actually do at YouTube? And a lot of my friends think that means that I just sit around and watch cat videos all day. How many of you here can recognize all 4 cats from YouTube? Okay, sorry. So you must be a very productive person in the remaining amount of your time. So I'm a technical producer. I don't just watch cat videos. I actually help advertisers on YouTube. Advertisers are the ones that help keep the lights on at YouTube. It's what allows all of the video content that we have grown to love. It keeps that content free. So what I help advertisers do is customize their YouTube channels. And advertisers get a special feature that normal people don't, and that's the custom tab. It's right below the 2. What we do for advertisers, once they meet a certain advertising threshold, we open up a space below that navigation bar called the custom tab, and we pull in a microsite that the advertiser has built. And we use that using an iframe, and they build and develop it themselves, but they have access to me to help them kind of understand what YouTube requires and help with the YouTube API if they have questions like that. We also have policy concerns. We want to make sure everything is, within our terms of service. The one benefit of being a technical producer is that I get to see a lot of the really fun and inventive, creative things that people have done with YouTube videos. So I deal with the advertising agencies, we call them the creatives, who come up with these concepts, and then I also deal with the developers who actually build it out. So here's an example of a YouTube channel that I built, just as an example to kind of show the dimensions of the channel. If you look at the, if you look at the code, the source of this, you can see the iframe, you can see what the page is that I'm pulling in. Here, I'll just do it really quick, show you. So here is just the microsite that's being pulled in, and then when we put it on the YouTube channel, it fits like that. So I like to think that the evolution of video is very similar to the evolution of text. Early on, in order to get your message across via text, you had to have a lot of resources. It was centrally controlled, like the printing press. In order to have access to the printing press, you had to be a very important person, very powerful. It was very expensive. Same with television. You had to have a studio, and you had to have the antennas and the whole network set up. But with the advent of technology,
we came around and had the personal printer, and so anyone could make their own flyer or brochure to spread their message that way. And the same thing happened with the web. We had video on the web. Here I have that represented by QuickTime. But still, there was some barrier to entry because you had to know how to host the video on your own server, and server space, can be expensive. Today, we have HTML5. Anyone can have a blog. Anyone can have their own website. There's tons of websites that will host your content for free. And the same is true for video. We have YouTube now. One really interesting thing about the internet is that it's kind of freed us from the passive consumption of content, and it's made it more interactive. So that's what I'm going to focus on here. I'm going to talk about the ways that advertisers have made their content more engaging and more interactive, and that way people are really pulled in and they're not just passive consumers anymore. They're actually, a partner. I'm going to start off with some examples that are only available to our advertisers. And I'm not just doing this to tease you. I'll kind of explain how you can work around this and do this on your own. So I already mentioned that the custom tab is only available to advertisers, but live streams are something that are also only available to advertisers and some partners. Did any of you watch Carnival on YouTube? It was live streamed, so if you couldn't be there in person or you just couldn't deal with it, you could actually watch it in real time on YouTube. You didn't have to have a TV. Some things that they added onto the custom tab was the schedule, so you could actually send yourself a reminder to tune in to the YouTube channel at the certain time when your favorite performer was showing. This one I don't think had it, but on other live streams that we've had, there's been a Hangout feature where you could create a Google Hangout and actually watch together with friends, and you can all talk about what's going on. Most live streams also have commenting via your various social networks, so you can kind of not just watch it, but you can also kind of leave your commentary on what's happening. And I'll talk a little bit more about Hangouts on Air in the end, towards the end. So this is also something that only advertisers can do because only advertisers have access to Hangouts on Air. But I want you to think about how you can sort of approximate the idea of this. You've probably seen one of these before. It's what we call a mimicry. And what it's doing, it's playing with the user's expectations of the video. So it starts off looking like a normal YouTube channel. And then you realize that it's not a normal YouTube channel. You can actually, the page deconstructs, things transform, and in this case, you can actually interact with it. Take these little pieces and throw them at the panda. It's just a way to kind of form an attachment to the whole experience. So this is really popular with our entertainment advertisers because movies, action movies are really popular. Here's another example. I don't know if any of you saw this movie, Resident Evil. Same idea, just one more example. You've got a normal channel. Welcome to Umbrella Corporation. We're looking to... And then something a little strange happens. And this one ends up, after they destroy all of the YouTube elements, there's actually a game where you can shoot those little spaceships. So it's surprising, it's engaging, it's fun. Cool. Anytime you're ready, you know the drill. Key in any two things. So even though you can't do a mimicry because, the general public can't do a mimicry because they don't have access to the YouTube iframe, you can still play with the expectations. What I've done here is I've created a video, and when I full screen it,
Was Harlem Shake a trend here? So Harlem Shake was this viral video with dancing. So what I've done is it looks like a YouTube channel, but it's actually a video, and it got everything to move. And so if I could kind of spoof someone, I guess. So you should think about that as well. You can use YouTube in the full screen mode. You can maybe take a news site and then animate it and create it whatever you want to make it to be. So one other thing that we have only for advertisers is a contest. So contests are advertiser only per our terms of service, but you can still solicit user videos. You just can't give them a prize in the end. So this is a way where you're encouraging the viewer to not just sit there and watch, but actually make a video of their own. And then you can put that video in a gallery. You can have, it's kind of like call and response in a way. You can submit your own video. There's multiple ways you can do it. I've seen a news site that has sort of citizen news, and people submit their YouTube videos to the website, and then they can go through them and use them in the broadcasts. This one allows you to upload, use your webcam, or take an existing YouTube video. And you can see it's really popular. This one has hundreds of entries. This is all about teenagers and what they dream of doing with their lives. And if they win the contest, they get a day with their celebrity mentor. So like I said, contests you can't really do, but you can have a call to action. You can encourage people to submit videos on a certain topic. And crowdsourcing is really popular right now. These contests are a really good way to crowdsource the talent that's out there. I've seen contests where people say, make a commercial for us, or lip sync to this song, and if we like it, then we'll feature you on our channel. So Susanna, who was here earlier, showed a video like this. This is external annotations, where you can overlay interactive clickable hotspots on top of the video. You've probably seen this. External annotations, which mean you can go off of YouTube, are only for advertisers. But I'll show you in a couple examples later on. You can click within YouTube for your own, and that's free and available to everyone. So that's an example of an external annotation. We'll talk about normal annotations in a little bit. Oh, so this video here, though, every single item, this is for the Portland Tourism Bureau. Every single item has a little hotspot. You can click on each one and find out more about it. It adds a layer of interactivity. It's kind of like HTML for text. It adds a whole richness and depth to the content. All right, so now we're going to talk about the things that are free and available to anyone with a YouTube account. You don't have to be an advertiser to unlock these features. So like I said before, annotations allow you to click anywhere within YouTube. You can send people to your channel, you can send people to another video, or you can send people to another point in time on the same video. So here is an example by a hair care company where they have a tutorial. And say it's taking a while for you to get to a certain point, you can actually fast forward in the video by clicking here. You can go next, you can go back. So within the same video, you're actually, jumping around. And I like this one a lot. This was one that YouTube actually created. It's an interactive timeline, and it's actually quite involved what they've done. This is to watch different videos on YouTube, and then they've produced the video in a way that each transition looks very smooth and it's seamless. When I click on the next one,
it's almost like it was built in a website, but it's really just a video and you're clicking to different spots. Note down here how the scrubber bar moves along, but it's very smooth. Okay, so here's a choose your own adventure sort of example. And this has been done by, there's a student here who showed me his example earlier, where you can kind of choose where you go within the story, and at the end you say what you want to do, and it goes on quite deep, I think. There's a lot of different options. Here. So this is an example. This was a PSA for anti-violence. And so, it's very interesting in terms of narrative storytelling. The student I talked to earlier said that it's like being in the party because you choose what you do. If you miss out on some content, you choose where you want to go. Here's a game it's sort of like a game where you can dress up this model depending on where you click. It's also using annotations. What they did is they just videotaped every single possibility of outfits and strung them together using annotations. Depending on what you put her in, you can go to the next layer and then she gets fully dressed. Oh, I'm sorry, there's an ad. But you can imagine what happens. This is an interesting one. This is another game where it's very much like Where's Waldo? Was that book popular here? So this is like a Where's Waldo game for video. And what they've done is they've taken the annotation, and you have to find this character from a TV show very quickly. So shout if you see him show up. It was kind of tough to see him. So it's pretty fast. If you catch him, he's right here, and click on him, you go to the next level. If you don't, it takes you back to the video and says, oh, try again. So each level gets more and more difficult. I think they made 10 different levels, and they're all built out the same way. It's kind of a fun, amusing use of the annotations. Here we have So here we have a remixer. This is something that Calvin Klein did. They had these snippets of video that they let you put together yourself. And they're kind of abstract, but you can reorder them and make them the way you want them, and then export it as a playlist, which will play smoothly in succession. So another kind of storytelling narrative tool lets you give the user control. Another customization that's available to anyone is using the Chromos player. Let's say you don't like the way that the normal YouTube player looks with the red button and the normal click controls. You can actually build your own controls using the Chromeless player. You don't even have to have the buttons on top of the video if you don't want. This is using the Flash API. So see, this is normally red, but here it's an orange ribbon, and here the play button looks, it's orange. It's a little different than what we're used to, where the YouTube logo comes up like that. So that gives you a lot of creative control in terms of, for advertisers it's about branding, but for you it can be an artistic statement. This is interesting. Just by adding a webcam in context of your video, you can make it, you're kind of telling people to be more participatory. Makeup videos are really popular, and what a lot of our advertisers are doing now is they're adding a webcam mirror right next to the video. So as they're going, you're like copying what the video is showing you to do, and then you follow along. It's participatory, not just passive. Estee Lauder did that. The other one was Maybelline.
I really like this one. This is custom videos. This involves a lot of work, kind of like the dress-up dolls, where you have to film every single permutation. The premise behind this was that this guy invented a machine that allows you to mash up any two objects, and then once you type in your two options, the machine will magically, you'll see the results of the machine. And let me see if I can fast forward. So he says, okay, go for it. Combine your two things. So two people just shout out any two objects, items. Glass and something else. Pizza. Permission to key in any two things? Granted. Dream big. So, based on the two words that were typed in, and they made hundreds and hundreds of videos. This is what happened when he combined glass and pizza. And depending on what you type in, you'll get a different video every time. So like, here's like dog. Be the collider. Any two things will work. Enter them here. Cat. I'm starving. Key in any two things so I can go. So there's hundreds of them. And they're really cute. I recommend checking it out sometime. There's so many great examples, and I'm sorry I have to like You speed still through there? them. Don't rush. Any two things, whenever you're ready. This one, I'll just talk about really quick. Perrier created a series of videos where it was a nightclub, and at first it starts out really boring, and by the end, the heat is up really high, and everything's melting, and people are taking their clothes off. And they said, you know, the more views we get, and the more you share this video, we'll release the next video as we go. So that was a way to encourage people to keep watching. Here's Google Maps and video mashed together. You can look at the map and then tie the video to the map. This is using Google Earth. It's not really YouTube related, but it's an interesting use of Google Earth. You could actually drive a car around in Google Earth. Google Street View, you can create these kind of virtual worlds. For example, the video game makers of Grand Theft Auto let you actually explore a totally fantasy world that doesn't exist, and you can go in just like you would a real map. This is just the world from the video game. And then the last one I wanted to talk about is Hangouts on Air, because that's a new product. That's something that's really exciting. It's a way to interact with people who aren't there. You're probably familiar with the Hangout, but one thing I want to encourage you to experiment with are the Hangout on Air apps. Hangout on Air apps let you, do kind of like augmented reality kind of things. It's new ways to interact with the people that aren't there. We have like a ping pong hangout where you actually move your head to move the paddle, and you can play a game of ping pong in the hangout. You know what? What time did I start? I actually. Oh no! What time did I start? Time. 40 minutes. Okay. All right. So I'm gonna show a little video of this just so you can see. Ooh. See what it looked like for the users. And so the API for YouTube and the API for Google Hangouts is totally public. You can go to the developer's website right now, and you can learn how to use all these different tools that are available and build your own Hangout app or build your own engaging YouTube experience. Most of our
custom gadgets, which are in the iframe, are built with HTML5. That's what we're encouraging because of support for Flash is kind of diminishing, and also with the advent of mobile, HTML5 becomes even more apparent. So here are those resources that I was talking about. Developers.google.com/YouTube and developers.google.com/+hangouts. And I also encourage you to tune in to Google I/O, which is a developers conference that's coming up. There's a lot of great announcements that come out every year during that, and you'll want to know what's new and what's available. And mostly I want to encourage you all as creative people to really try and push the limits of YouTube, because everything you've seen today was created by advertising agencies with the goal of raising brand awareness or driving product purchases. But I think there's a huge potential for an artistic goal with YouTube videos and video in general. So please take advantage of YouTube as a tool, in your palette. And if you have any great examples that you've created or that you've seen, I'd love to hear about them. Thank you very much. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer ao Cleomar o convite. É sempre um prazer retornar aqui ao UFG. Eu já vim várias vezes, principalmente porque eu sou da área de informática, eu não sou design, eu não sou artista, tá certo? Eu não trabalho com moda, eu trabalho com aplicações e para mim Desculpe aqui um minutinho só. Bem, nós trabalhamos num grupo de realidade virtual e multimídia. Esse grupo já existe há mais ou menos uns 15 anos e nós temos nesse grupo vários professores, temos vários engenheiros de computação, vários cientistas da computação e também vários designers. Principalmente nossos alunos de mestrado e doutorado estão fazendo design lá dentro do Centro de Informática. E aí eu fiquei pensando muito o que eu poderia trazer, tendo em vista que hoje de manhã a gente teve a palestra do Dave, do MIT, o que eu poderia trazer de contribuição aqui para vocês. E aí tem um aluno meu de design que ele está trabalhando na avaliação de interfaces avançadas. O que a gente usa literalmente de toda essa tecnologia que a gente tem? E a gente usa muito pouco. Então, eu disse, eu vou levar aqui uma reflexão de um pouco do nosso trabalho, né? Nós não estamos ainda com resultados para mostrar. Eu acho que daqui a uns 6 meses nós vamos estar com resultados concretos sobre isso. Ele está focando aí em avaliação de dispositivos avançados, né? Nós estamos trabalhando com Kinect, com Emote, com Multitouch, tá certo? Com mouse, com joystick, e vendo o que as pessoas usam realmente de tudo que esses dispositivos oferecem. E aí uma coisa que nos intrigou muito é que na área de Multitouch, a geração mais antiga, né, usa muito pouco, tá certo? A geração mais nova até usa um pouquinho mais, mas de tudo que a tecnologia Multitouch nos oferece, a gente usa muito pouco. Então eu resolvi trazer, certo, uma evolução do Multitouch, tá? E tentar deixar um pouco da nossa preocupação do que a gente usa nessas interfaces para vocês aí refletirem sobre isso. E aí a gente começa, né, com o que a gente tem de interação avançada. A gente já tem muita coisa de interação avançada, tá certo? Então, esse filme aí já mostra muita coisa que a gente tem no dia a dia. As pessoas já fazem uso do Multitouch nas suas apresentações, na mídia. A televisão explora muito esses conceitos, tá certo? E muitas
muitas coisas que tem aí não é mais o futuro, já é o presente, tá certo? Já não faz mais parte do futuro. Isso aí era mais ou menos, né? Esse robozinho já tem um colega nosso que comprou um desses robozinhos pra gente ver como ele funciona, tá certo? E já estamos testando algumas coisas com robôs sensíveis também ao toque. Bem, isso aí a gente trabalha muito com realidade aumentada, a gente já é também uma tecnologia, os carros mais modernos, basta você ter dinheiro, já sai aí com várias técnicas de realidade aumentada nos displays, nos visores. Tá certo? Eu não vou passar o vídeo todo, senão eu vou atrasar a apresentação. É simplesmente uma superfície? Não, Mutat, além de ser uma superfície, ela tem que trazer um retorno para o usuário, tá certo? O conceito de toque é o conceito de touch é de multitouch, o conceito de você apertar numa tecla é o conceito de você apertar num display é outro. Ele tem que trazer alguma sensação, algum retorno para o usuário. Então, essa definição que eu achei aí, né, que ela é mais sucinta, é a sensação de você tocar numa superfície, seja ela um display, um telefone ou qualquer dispositivo, e dele reconhecer a presença de 2 ou mais pontos que foram tocados nessa superfície. E isso você pode ser um dispositivo que está tocando a superfície, o dedo de um usuário, o dedo de vários usuários, você pode colaborar. Então, o multitouch é um conceito mais amplo. Então, se a gente for ver, essa tecnologia não é nova, tá certo? Ela já vem desde a década de 65, tá certo? O que é que existia antes de 65? Existia o teclado, tá certo? Mas esse teclado é um dispositivo multitouch? Não, mas ele é um dispositivo multitoque. Por quê? Porque quando você combina a tecla Shift mais a letra, para você fazer a letra em maiúsculo, você está dando 2 toques. Então, ele é um dispositivo multitoque. Tá certo? E também você tecla acidentalmente, tá? Então, não é só você teclar porque você quer fazer alguma funcionalidade, mas também tem o toque acidental. E aí, depois, evoluindo um pouquinho, né? Isso aí é um sintetizador, tá certo? E aí, os músicos, certo, já usavam isso bem antes de aparecer o conceito nos computadores, tá certo? Então, eles usavam não como multitouch, mas como touchpad. E eles controlavam todos os sintetizadores, isso em 1965, com esse tipo de dispositivo. Então, esse conceito é um conceito que levou aí mais ou menos quase 30 anos para ser amadurecido. E aí, a gente tem aí, em 65, o Johnson criou a primeira tela multitoque. Aliás, touch, ela era sensível ao toque. E o Plato 4 foi em 1972. Agora, por incrível que pareça, esse dispositivo que foi criado pelo Johnson na Inglaterra, ele foi usado até os anos 90 para fazer o controle aéreo de tráfego. Tá certo? Então, foi uma tecnologia de 65 que ficou sendo usada na Inglaterra até o final da década de 90. O que se conhece do primeiro
tem várias controvérsias, tá certo? Se vocês forem para a literatura, vai ter várias gente dizendo o meu é primeiro, o outro é primeiro. Então, eu segui o Bill Boston, lá que está agora na Microsoft, ele começou na Universidade de Toronto, aí eu resolvi seguir o que ele diz de cronologia de mutate, até porque ele desenvolveu muitas coisas nessa área, eu resolvi seguir a cronologia dele. E ele criou lá com o grupo dele, em 1984, na Universidade de Toronto, essa tela que tinha capacidade de tanto sentir, certo, os objetos, você podia fazer manipulação gráfica de objetos com dedos, tá? E o tempo de resposta era muito bom. Porque não adianta você poder fazer isso se o tempo de resposta, se você leva 1 minuto para ter alguma resposta. O usuário não espera 1 minuto. O usuário quer respostas imediatas. Em 84, foi criado esse sensor frame, tá? Que foi criado pelo Paul McVine lá na Carnegie Mellon University. E ele era uma tela multitouch, e ele fazia isso com esse frame, esse sensor frame. Imagina isso, que é 84, a gente não tinha câmeras miniaturizadas, não. Os dispositivos eram todos muito grandes. Essas câmerazinhas que a gente usa hoje em dia para fazer tudo é muito simples. Naquela época não existia nada disso. E ele conseguia manipular 3 dedos, certo? Apenas 3, tá? do usuário nessa tela. Só que existia muitos problemas por conta de sombra. Tratar sombra não é uma coisa trivial nessa tecnologia, tá certo? Bem, aí, né, em 86, o Macintosh surgiu, né, e foi aí uma grande novidade, porque ele fazia a combinação de diferentes tipos de dispositivos de entrada com uma interface multitouch num computador pessoal, além de você poder integrar diversos dispositivos simultâneos, como mouse e trackball, tá? Mas acontece que ainda tinha vários problemas a serem resolvidos. Quando funcionava um, não funcionava o outro, mas realmente foi um marco na evolução do multitouch. Em 92, tá, a Wacom fez a sua primeira mesa digitalizadora, e eles vendem mesas de digitalizador até hoje. É um grande... todo artista aí, né, os fotógrafos, os designers, eles têm esse tipo de dispositivo, não esse que é de 92, mas coisas bem modernas, que eles usam até hoje, com a canetinha, e que eu vejo meus alunos de design lá usando e desenhando muito bem nesse tipo de mesa. Depois, 13 anos depois, foi que a Cintiq lançou, certo, os dispositivos tanto para tablet como para telas, tá, que integrava a interface do usuário com uma qualidade muito boa e com boa detecção. E o que aconteceu? A gente volta um pouquinho no tempo. Esse é o primeiro celular que foi lançado pela Bell e pela IBM, que permitia single touch display, mas era em 1992. Tá certo? Realmente, só em 2005 que surgiu a Matsushita lançou o LCD Display, que ele tinha muito boa qualidade e que ele integrava muito bem a visualização gráfica com o multitouch. Para depois, né, esse não é o iPhone que foi lançado, tá certo? Mas ele é uma evolução daquele Simon de 1992. E o que aconteceu com o iPhone?
Na época que ele foi lançado, ele virou o objeto de desejo de todas as pessoas que usam tecnologia e que queriam estar atualizados com tecnologia. Ele tem a capacidade de fazer uma interação muito suave e você pode usar exatamente o pinch and drag, que são algumas das técnicas que mais se usam. Eu acho que de todas as técnicas que se usam, certo? Essas duas são as mais usadas. Tem uma série de funcionalidades, mas a gente vai trazer esses resultados em breve do que se usa realmente. Tá? E a gente também está fazendo uma pesquisa do que se usa nessa área em jogos, porque usar Mutat em jogos é uma coisa que é um grande desafio. Tá? O que é que existe atualmente? Né? Atualmente, todo mundo quer um smartphone, todo mundo quer um ultrabook, um tablet ou uma tela que seja Mutat. Por quê? Porque depois de você se acostuma com essa tecnologia, tá certo? Ela traz muitas intuições para você fazer as coisas com mais naturalidade. É muito mais natural você passar a página fazendo isso do que você ir lá e passar o scroll bar para você passar tentando passar de página. A Microsoft lançou aí o Pixel Sense, que se chamava Surface, e que ele tem a capacidade, né, de reconhecer várias mãos, vários dedos e de permitir você trocar diversos conteúdos ao mesmo tempo. Então, eu acho que isso aí também foi uma nova revolução. Tá? Ela começou em 2007, era muito caro, eles não conseguiram vender, e em 2011 eles mudaram de nome e estão conseguindo vender mais. E eu pergunto, o que é o futuro nessa área? Tá certo? E é nesse ponto aí que eu deixo a minha reflexão aí para vocês. Vou colocar algumas coisas. Tá? Eu acho que tem que ter o retorno áptico. Então, já existe um protótipo aí, onde, na hora que você tecla no teclado virtual, um líquido sobe para você sentir a sensação de que você está teclando num teclado virtual. Então, é o feedback áptico, ou retorno áptico. Usar telas de grandes dimensões que sejam multitoque. E cada superfície que você encontrar no seu dia a dia ser uma superfície que você possa usar o multitoque. Para finalizar, eu encontrei um vídeo que retrata muito bem isso aí que eu acho, na minha opinião, que é o futuro dessa tecnologia. O despertador vai acordar eles. O vidro é fotovoltaico. Ele vai iluminar automaticamente. A televisão vai mostrar como é que está o trânsito na cidade. No espelho do banheiro vai estar lá toda a agenda do que ela tem que fazer, quais são os compromissos dela. Ela vai responder e-mail, ele vai abrir a geladeira e na geladeira vai ter informações sobre
O que é que ele tem que cozinhar hoje? O fogão dele é todo movido a toque do dedo. As crianças vão mandar as informações e vão brincar com as fotos que tem na porta da geladeira. O celular dele não é mais um celular, e sim um dispositivo de vidro, que é portátil, onde ele pode brincar e passar toda a informação similar à mesa do Pixel da Microsoft. O carro, isso já é realidade, isso já não é mais futuro, onde você vai ter as informações com GPS, você já faz isso. Você só não passa, mas já assim, com realidade aumentada, já tem ali na tela dela algumas outras informações. Ela fecha lá automaticamente e vai daqui a pouco mostrar a informação de realidade aumentada. Ali os displays da estrada, que são textuais, vão ser displays de LCD com as informações sobre o trânsito. Aí está o mapa da cidade, ela copia ele no celular. A parte de roda que a Suzana mostrou. Ela agora vai interagir com os modelos. Bem, obrigada, e eu espero que vocês tenham pensado um pouco em o que será o nosso futuro. Obrigado, professora.